Hoje a gente está aqui para mais um podcast, na verdade, uma conversa, um bate-papo. E a minha convidada de hoje é a Ana Nuremberg, ela que é especialista em trabalhar a autoestima, né, e trabalhar o amor próprio das mulheres. Então, hoje a gente vai trocar aí uma experiência, uma conversa, e o objetivo é contribuir na vida de quem está assistindo a gente, de quem está ouvindo a gente. E se de alguma forma o nosso bate-papo aí provocar você a buscar ser um ser humano melhor, uma mulher com mais clareza, com mais leveza, a nossa missão aqui vai estar sendo, né, cumprida, certo? Então, agradecer Obrigada. a Ana, né, e deixar tu te apresentar aí também um pouco para eles. Certo, obrigada pelo convite, Andréia. Fico muito feliz de tu trazer esse tema. É Uhum, um tema que eu vejo muitas mulheres levantando nesse uhum, momento, uhum, diante de tantos padrões que a sociedade nos coloca, do que a gente deve ser, como a gente deve se uhum, comportar. Essa busca desse valor para se encaixar está muito em uhum, evidência. uhum. Então é importante trazer esse tema para que elas se sintam mais conectadas consigo mesmas, se sintam bem, felizes, amadas. Muito obrigada por esse tema, por esse convite, fico muito feliz Imagina, eu que te e agradeço a espero trazer, disponibilidade. espero trazer algumas inspirações para que vocês se conectem com a Uhum, verdade de vocês, com o amor a si uhum. mesma. Perfeito. Ô, Anne, conta pra gente como é que tu percebeu que tu queria ajudar as mulheres a se conectar com o seu amor próprio. Quando foi que deu esse insight, esse estalo? Quando é que tu te abriu para essa nova oportunidade, né, profissional na tua vida também? Certo. Na minha vida eu tive muitos desafios, Andréia. Passei por diversas dores que me Uhum. fizeram é, experienciar o estresse, Uhum. falta de valor. Eu estava tão desconectada de mim. Uhum. Eu não me sentia feliz. Quem eu era? Porque eu tentava me enquadrar em padrões, eu tentava me moldar às pessoas para eu me sentir validada, me Uhum. sentir aceita. Só que hoje é impossível, né, André? Cada Uhum. um pensa de um jeito, cada um tem um ponto de vista. Então eu me via perdida em tentar me encaixar em tantas informações. E isso me levou a uma exaustão. E eu me sentia muito triste, muito depressiva, né? E o corpo responde muito Uhum. isso. O Então, muitos corpo fala, né? problemas, muito. Então, muitos problemas de saúde, né? Tive isso como um desafio muito grande. E através da busca no autoconhecimento, seja com terapias, com processos de mentorias, né? Esse Uhum. desenvolvimento pessoal, eu pude entender, entender quem é a Ana, o Uhum. que que a Ana gosta, qual é o comportamento que me levaria a tal felicidade que a gente tanto busca, né? Uhum. E a partir disso eu poder admirar e amar quem eu sou. Então foi um processo que eu passei e através dessas experiências eu decidi que eu ia levar isso como um propósito, Uhum. que eu queria despertar nas pessoas o valor delas, queria conectar elas à verdade delas. Como que a gente chega nesse autoconhecimento, né, Ana? A gente já comentou isso em outras oportunidades, em cafés, em conversas, em caminhadas, né? Uhum, Porque hoje a Ana está aqui como convidada, mas a gente também, né, tem uma relação de amizade fora daqui. uhum, E o que que eu vejo? Que às vezes a gente pensa em algo muito extraordinário, né? sim. E para mim, o amor próprio é quando a gente faz um pouquinho do extra além do ordinário. Então, o pouquinho, um algo a mais que a gente faz por nós mesmos, já nos leva para um outro nível de amor próprio, né? E, de novo, a gente está falando, não é só de algo que a gente leu, ouviu, participou de uma imersão, foi num workshop, não, é vida real, né? É vida real. Eu sei também exatamente o que que é não ter, né, a autoestima, não se valorizar, não ter o amor próprio, não se sentir bonita, não se sentir capaz, não se sentir atraente, não se sentir uma mulher feminina, não se sentir uma mãe que poderia ser, né, referência. Então, assim, como trabalhar essas diversas áreas dos nossos papéis no feminino, Dos né? nossos Então, papéis. Então, Andréia, hoje a gente tem as mídias sociais que a gente vê um uhum, mundo uhum, perfeito, né? As pessoas são felizes, o mundo é ideal, é perfeito. uhum, Porém, a gente comete um erro muito grande. A gente se compara. uhum, Por mais que eu tenha conquistado coisas, que eu tenha me sentido bem com o meu corpo, com a minha aparência, comigo mesma, quando eu olho para o externo, para o outro, eu comparo que o outro está num nível muito uhum. maior do que eu. E Perfeito. essa comparação, ela passa a não validar mais as minhas qualidades, as minhas características e as minhas conquistas.
Então, esse ponto é o principal que eu digo assim, não se compare ao externo, aos Uhum. outros. Perfeito. Volte para o seu autoconhecimento, para si. O que eu tenho de valor aqui Uhum. que eu possa intensificar para que eu ame a minha versão, para que eu me sinta bem, que eu use das minhas capacidades para eu conseguir as coisas que eu quero. Porque o Aquela força que paraíso, já é minha, né? Que já é interna, né? exato, e o paraíso para mim é diferente para você. Por Uhum. exemplo, vamos dar um exemplo aqui, Garopaba. Eu amo morar em Garopaba, é o lugar que eu crio minha família, Uhum. os meus filhos. E para mim a experiência de ter vivido aqui Uhum. foi super positiva. Mas pode ser que outra pessoa Tenha outra tenha experiência. outra experiência e o ponto de vista dela sobre Garopaba é outro. Uhum. Então, assim, cada um tem uma bagagem, tem uma experiência de vida e vai Uhum. olhar as coisas de formas diferentes. Então, não se comparar. Eu acho que essa é uma chave Uhum. muito importante. Ana, e o que que seria os maiores mitos sobre o amor próprio, né? Que tu percebe no Sim. teu atendimento com mulheres? O que que seria, assim, os mitos, Os né? mitos, sim. Tem um mito que é muito comum de ouvir. As mulheres se olham no espelho e esperam Uhum. que o amor próprio é você se admirar olhando ao Uhum. espelho. Muitos falam, né? Ah, e se olha no espelho e diga, eu me amo, eu me amo, eu me amo. Só que não é o externo. Uhum. Tu pode aperfeiçoar alguma característica que vá te lembrar do seu interno, mas a conexão é aqui. Então, Uhum. essa preocupação excessiva do externo acaba desconectando um pouco dos Uhum. valores, né? Outro mito que eu vejo que as pessoas enxergam pessoas que dizem que se amam, as pessoas julgam por ser vaidade, por ser Uhum. arrogância. Isso é muito comum. Prepotência. Prepotência. Uhum. Então a gente vê o amor, a pessoa se amando, dizendo, né, que tem o amor próprio como algo ruim, como se fosse Uhum. negativo. E isso tem explicações que eu quero trazer isso para vocês também depois, né? E o outro mito é que a gente vai ter o amor próprio se a gente for perfeita, Uhum. né? Se a gente busca aquele padrão, não. Quando eu me sentir equilibrada emocionalmente, Uhum. quando eu tiver o corpo perfeito, quando eu tiver no meu centro serena, eu vou estar me amando. Eu Só vou. que o amor próprio é uma construção diária. Uhum. E todas as nossas partes que a gente julga ser as nossas partes vulneráveis, fracas, na verdade elas estão fazendo parte da construção do teu propósito, Do do teu teu eu, né? caminho, do teu eu. Uhum. Ana, e como é que você acredita que o amor próprio, ele pode ser aí tão essencial na vida da mulher? O amor próprio é a raiz de tudo. Uhum. Quando a mulher tem um amor próprio, ela se sente mais fortalecida para ela Uhum. tomar decisões, para ela escolher e estabelecer limites, Uhum. né, nos Importante, relacionamentos. importante. Então, quando eu me sinto fortalecida, eu assumo mais a minha verdade. Eu sou mais Uhum. autêntica, eu consigo adequar as coisas na minha rotina, no meu dia a dia, nos meus relacionamentos. Uhum. Né? Perfeito. E uma coisa que eu ia complementar, né, a tua fala com relação ao bônus e o ônus da gente ter o amor Uhum. próprio, né, da gente trabalhar o amor próprio. Vamos pensar que o amor próprio é uma musculatura, né? Eu gosto de usar a analogia Uhum. do exercício, da atividade física. Então, se eu não trabalho o amor próprio, eu tenho essa área, esse membro fragilizado. Uhum. Então, o amor próprio, ele não é algo que eu vou lá e ligo do disjuntor e desligo o outro se eu não tenho. Ele é uma construção que eu vou adquirindo como? Tendo o autoconhecimento com relação aos meus pensamentos, aos meus sentimentos e às minhas reações fisiológicas. Por quê? Porque o corpo vai dar sinais. Com certeza. O corpo dá sinais. Eu estava num evento esse final de semana, ainda que a gente falou muito, né? As dores do corpo é o sofrimento da alma. Então, a gente vai ter sintomas fisiológicos por negligenciar, por não ter acesso, por a gente ser às vezes leigo e ignorante. Não estou falando essas palavras como se fosse algo ruim, mas é porque eu não Sim, tenho essa informação sobre algo, sobre situações, sobre sentimentos, sobre pensamentos que contribuem no meu mal-estar, no meu desconforto físico, mental, espiritual. Então, o autoconhecimento ele não é algo superficial, né? Ele trabalha várias áreas da nossa vida. sim, E, inclusive, o amor próprio é uma das áreas, né, que a gente trabalha. Então, exatamente. O autoconhecimento ele vai muito mais além do que as pessoas imaginam, né? As uhum, pessoas quando falam sobre autoconhecimento, é autoconhecimento, eu vou sentar, vou escrever sobre mim, vão fazer testes, não, ele vai muito além disso.
O autoconhecimento, ele aborda, como você trouxe, né, as áreas do emocional, do mental, do físico, espiritual, todos esses campos e em todas as áreas da vida. Perfeito. E até uma outra pergunta que eu ia fazer para ti é: como é que as questões familiares podem interferir na autoconfiança e no amor próprio, né? Sim, perfeito. Na primeira infância ali né, até os 7 anos, é onde a gente começa a formar crenças. Porque a forma como nós vivenciamos o ambiente familiar, ou seja, com cuidadores, vai formando a forma como a gente vê o mundo. Se eu tenho uma experiência positiva, onde as pessoas me elogiavam, ou reconheciam o que eu fazia, ou me inspiravam nas minhas habilidades, Perfeito. eu vou ter uma experiência, uma visão de mundo sobre o que eu mereço, que eu confio em mim, que eu sou capaz. Agora, se eu vivi num ambiente onde eu ouvia muitas críticas, era muito rigoroso, ou eu via situações no meu ambiente era conflitante, isso foi formando crenças negativas, né? Sabe aquelas frases assim que às vezes não é nem por mal, mas às vezes uma mãe ou um pai pode dizer, não presta para nada mesmo, uma fúria, uma raiva. Isso vai formando no inconsciente uma crença que eu não sou boa o suficiente, que eu não sei fazer nada. E tudo isso vai construindo, além das tuas experiências de vida, vai construindo e moldando esse pensamento. Aí chega na vida adulta, a gente não se sente boa o suficiente, a gente se sabota, né? A gente não se acha, pode ter conquistado tudo, mas a gente não se acha ainda merecedora, não é confortável, não é leve, não me sinto feliz. Quantas pessoas eu atendo, Andréia, mulheres que no padrão de beleza, né, são bonitas e têm várias coisas que conquistaram, têm dinheiro, têm sucesso, mas se sentem muito vazias. E foi aí que despertou meu objetivo, o meu propósito de trabalhar o amor próprio. Porque não são os recursos externos, são os recursos internos. Então, o autoconhecimento traz muito disso. Você aplicou já, eu fui mentorada, né, sua, você aplicou uma ferramenta para mim que foi um dos insights muito importantes, que é descobrir quais eram os meus valores, né? Valor moral, valor de engajamento. Moral, exato. Isso é muito importante, porque às vezes elas pensam assim, eu não sirvo para nada. Essa frase é muito comum, André. E uma coisa que me chamou a atenção te ouvindo falar, né, Ana? Às vezes a gente associa amor próprio à autoestima elevada. E aí eu vou compartilhar um caso que eu tenho aqui no escritório de uma cliente que foi mentorada minha também, 40 e poucos anos. É uma pessoa que trabalha para uma empresa e não tem coragem de sair dessa empresa para montar o seu próprio negócio. E aí aqui no processo de mentoria a gente vai trabalhar o quê? O autoconhecimento, as coisas que te marcaram, as situações, as cenas, as falas, né? Tanto que uma das ferramentas que eu trabalho é a linha da vida, que ali eu consigo perceber, né, o que o cliente traz, quais são as coisas que marcaram a vida dele. E aí essa cliente, ela jogava vôlei, ela era muito bem no vôlei. Só que o pai dela era um cara muito ocupado. E no dia que ela ficou numa final, como se fosse um intermunicipal, assim, jogos interestaduais ou intermunicipais, ela, com muita coragem, né? Porque o pai estava sempre muito ocupado, comia com pressa. Ela chegou pro pai e falou: Pai, hoje é o meu jogo da final. O pai vai conseguir ir lá assistir? E aí ele disse: Se tu fosse boa, até que eu ia. Então, assim, quando eu escuto isso, né? Se você fosse boa, até que eu ia. Ela tem 49 anos, isso ainda dá um eco. Por quê? Porque é do tipo assim: eu não sou boa em nada, eu não sou boa no quê? Então, assim, qual é a importância que eu tenho para ele? Eu teria que estar ganhando o campeonato ou ele não valoriza? E aí dá uma proporção para várias perguntas de EC e por quê. Então, assim, essa desvalorização numa fala que muitas vezes não foi por maldade, foi por hábito, foi por pressa, foi por às vezes achar que é um incentivo, né? Eu, como mãe, digo, a gente às vezes mais erra do que acerta como mãe, mas a intenção é fazer o melhor, é ajudar, é contribuir. Então, uma situação que aconteceu, que influenciou nesse amor próprio, nessa autoestima, nessa autovalorização, está refletindo em alguém que hoje tem 40 e poucos anos e ainda se sente perdido profissionalmente. Mas o perdido profissionalmente pode ser um reflexo de algo que aconteceu lá atrás, que eu não tenho o hábito, porque a gente não foi educado na escola a se conhecer, né? Exatamente. A gente foi educado na escola a conhecer geografia, matemática, história, sociologia, filosofia. E outra a coisa, história dos outros, né? Exatamente. E outra coisa, nós
fomos criados e formados a atender às expectativas dos outros, Uhum, atender às expectativas dos pais, dos professores, uhum, né, a da sociedade. Então, nós perfeito. fomos criados a atender à expectativa do outro. A gente não aprendeu a amar a si mesmo. Uhum, A gente uhum. não aprendeu a amar a si mesmo. Então, Como praticar isso, né? como praticar isso? Uhum, E você trouxe uma questão sobre a autoestima, né? Como se amor próprio, as pessoas confundem, achando que é só elevar a autoestima. É importante a gente entender assim, o que que é o amor, uhum, né? Amor é a capacidade de eu acolher o outro, uhum. capacidade de eu acolher e dar amor ao outro. E o amor próprio é da gente se acolher. Perfeito. Só que como que eu vou ter amor próprio? Eu preciso me acolher e respeitar quem eu Uhum, sou, as uhum. minhas verdades. E como que eu vou ver as minhas verdades? É o que Autoconhecimento. eu ia te perguntar Porque o agora. autoconhecimento, ele vai acessar os padrões do meu pensamento. Isso que você Uhum, trouxe das crenças formadas sobre o padrão de pensamento, né, que vai uhum. refletir Na vida na adulta, né? vida adulta, é a chave para a gente conseguir desconstruir e ressignificar Uhum, esse momento, essa fala, o sentimento que você tem sobre isso. Por exemplo, por que que a gente se sabota tanto se a gente quer algo? uhum, Por que que a gente se sabota? Porque há um padrão limitante que uhum, te impede de você executar aquilo. uhum, Ou porque você não se acha merecedor, ou porque você não é capaz. Então, o autoconhecimento vai extrair também uhum. isto. E o que eu faço com isso? Perfeito. Essa é a É o que eu ia partir. te perguntar, né? Como é que tu, né, na tua experiência, a autoconfiança ela pode ser treinada, Sim, né? sim, com certeza. Eu costumo dizer, a gente tem pontos de cada pessoa que vem aqui para a gente trocar uma ideia, são profissionais de áreas diferentes. Mas se a gente chegar no denominador comum eu só tenho acesso ao autoconhecimento praticando. Ninguém fica bom no autoconhecimento tendo uma única experiência, né? Uhum, Seria a gente ir na academia uma vez só, seria a gente ler um livro só, seria eu estudar uma disciplina só a vida inteira. Então, sim, é assim, é a repetição de ângulos diferentes, com experiências diferentes, com profissionais diferentes, que me fazem sair do lugar onde eu estou, né? sim. Então, como é que é pra ti, assim, a Sim, sim. autoconfiança ser treinada? A autoconfiança, sim, ela é um treino diário, Uhum. né? E só que são necessários dois movimentos, né? Para eu ter autoconfiança, eu preciso conhecer quem eu Perfeito, sou. perfeito. Dois movimentos. São Uhum. dois movimentos. Quem eu sou. Quando eu conecto a minha verdade, quem eu sou, Uhum. sabendo, né, dos meus pontos mais fortes, dos meus pontos mais fracos, eu tenho domínio sobre o que acontece comigo, Perfeito. né? Isso entra também um equilíbrio, uma maturidade emocional. Uhum. Então, a partir disso, eu consigo dar outro passo, que é o quê? Se nós temos um padrão de pensamento, a gente precisa Ressignificar. ressignificar e criar novos padrões de Uhum. pensamento. E como que eu faço isso? Novas Hoje, experiências. muito bom. Hoje eu aconselho as mulheres a fazer o quê? Frases de Uhum. afirmações. Por quê? Se o cérebro entende por repetição, portanto a gente Uhum. ouvir ou por um forte impacto emocional, se eu repetidas vezes afirmar, falar sobre o meu cérebro, a minha mente vai entender aquilo Uhum. como verdade. E o que o cérebro pensa, o corpo sente. E eu digo para minhas clientes que é importante, ao acordar, a gente fazer uma. Aproveitar que o cérebro está ali calmo e a gente começar a criar, construir uma frase de afirmação, com Uhum. todas aquelas qualidades que você vê em si, que você reconhece em você, Uhum. e também inserir aquelas que você gostaria de Uhum. alcançar, Uhum. né? Então, todo dia de manhã você fazer essas afirmações, eu, Ana, eu sou amada, Uhum. né? Eu sou uma pessoa serena, sou uma pessoa corajosa. Eu vou inserindo essas Uhum. afirmações. O meu estado físico, o meu sentimento, ele vai mudando com o tempo. Uhum. No início pode ser que fique um pouco robótico, né? Mas a gente vai falando diariamente. Porque isso vai criar uma frequência de intenção. Eu vou para o Uhum. meu dia já com aquela frase ressoando. E várias vezes você pode repetir. E à noite, eu indico fazer um momento da gratidão. Uhum. A gente pegar uma folha, um caderninho, escrever o que aquelas qualidades que você tem, que você reconhece em si, te ajudaram no dia de hoje. Perfeito. Por quê? Como a gente falou, é uma construção, é algo diário. Se eu Uhum. deixar para pensar só quando eu vou na sessão de mentoria, quando eu vou Uhum. só na terapia, né? Vai ser de vez em quando. E é um treino como um músculo.
Então, Exato. essas duas atividades eu recomendo que são simples Uhum. e que vai começar a formar o padrão de pensamento. E aí, Ana, eu costumo comentar que a importância da gente se autoconhecer é porque a receita de prateleira, ela pode ser diferente para diferentes pessoas. Por exemplo, né? Falou do caderninho da gratidão. Tem gente que pode dizer, não, mas eu não gosto de escrever. Então grava o áudio. Cria um grupo contigo mesmo no WhatsApp. Cria um grupo, né, com uma pessoa, elimina a pessoa e fica com o grupo, mas cria o teu grupo do WhatsApp. Não, cria o bloco de notas. Não. Mas as sugestões, ela tem que combinar com a tua versão original. Então, olha a importância de você se conhecer para saber, eu vou funcionar melhor escrevendo, eu vou funcionar melhor falando, eu vou funcionar melhor gravando um Exato. áudio, né? Dá uma receita Dar pronta. uma receita pronta do tipo assim, a ideia é eu tenho que me conhecer para entender o que que combina comigo, assim como Exato. atividade física, assim Uhum. como a gente indica às vezes um livro ou um filme e a pessoa fala, não sei, sim, porque às vezes foi bom para mim, mas não necessariamente a pessoa teve a mesma, né, interpretação. Uhum. Ô, Ana, se tu tivesse que, né, dar um conselho para todas as mulheres sobre amor próprio, qual seria esse conselho? Seja o amor da sua vida. Aham. Porque esse é um caminho, uma jornada, como a Uhum. gente comentou, um processo. E nesse processo, o primeiro passo é o auto-perdão. Uhum. Perfeito. Para eu me amar, eu preciso perdoar, Uhum. me perdoar. Uhum. E não se criticar, não Uhum. julgar. Perfeito, A gente precisa assumir a nossa verdade. perfeito. Porque até aquelas partes que a gente não admira tanto na gente, elas também fazem parte de uma construção do que a gente é, Do meu eu, né? do meu eu. Por Uhum. exemplo, vou trazer um exemplo aqui da minha própria vida. Eu sempre fui muito perfeccionista, né? E o que tinha por trás desse padrão do perfeccionismo, né? É o medo de errar. Uhum. Porque se eu erro, eu vou ser julgada. E se eu sou julgada, eu não sou aceita. Então, eu entendo porque faz parte de mim o Uhum. perfeccionismo. Só que eu posso utilizar essa parte que eu não admiro tanto, que eu julgo, né, ser ruim, como algo que vai me favorecer. Por exemplo, se eu tenho essa característica do perfeccionismo, eu posso utilizar ela, por exemplo, se eu for montar algum projeto, se eu for fazer alguma Uhum. atividade que exija com que eu olhe com mais cuidado, mais atenção. Então, Perfeito. ela vai ser um recurso para Exato. mim. Então, eu preciso acolher. Uhum. Amor Uhum. próprio é acolhimento e aceitação do Perfeito. que a gente é. E identificar o que isso me gera conforto e desconforto, né? Exatamente. Para a gente finalizar assim e compartilhar com elas que estão nos ouvindo, ou eles que estão nos ouvindo. Por exemplo, né, tu trouxe a questão do perfeccionismo, e eu tenho muito forte em mim a parte da organização, Uhum. que eu sempre valorizei como organizada, mas na verdade eu sou controladora. Quando eu me Uhum. dei conta que eu gosto é de controlar as situações, por quê? Porque quando algo sai do meu controle, eu não sei lidar com a emoção que vem do Exato. descontrole. Então, a habilidade para eu fazer algumas coisas é ok, mas quando eu estou falando de lidar com um sentimento que é meu, a falta de controle me levou para um lugar desconhecido. Por isso que a gente vai trabalhando esse autoconhecimento para dizer assim, como é que eu posso trabalhar dentro de mim possibilidades, situações, pensamentos para que eu me gere mais conforto, para que eu fique Conforto. mais confortável. Então, assim, agradecer a Ana, né, por esse nosso bate-papo de hoje, dizer que é muito gratificante, né? Eu amo falar sobre isso, se deixar, eu falo muito sobre isso, porque eu sou a pessoa que adora, né, me conhecer, descobrir, redescobrir, realinhar. Eu estava comentando ainda, né, com uma amiga aqui do tipo, quanto mais a gente vai se conhecendo, mais a gente vai vendo que a gente tem coisas para aperfeiçoar. E que bom, porque a gente está trocando o pneu com o caminhão andando, né? A gente está se conhecendo e vivendo. Então, isso significa que é uma escolha de vida se conhecer. Porque a gente também contribui na vida de outras pessoas. Quando a gente entende que além da gente fazer bem para a gente mesmo, a gente pode contribuir na vida das pessoas que a gente diz amar, que são a nossa família, os nossos filhos, as pessoas que fazem parte do nosso contexto, né? Uhum. Então, assim, Ana, muito obrigada, né, por hoje a gente fazer esse bate-papo sobre amor próprio. Para mim, a tua frase de encerramento, ela foi fundamental, né? Se ame Uhum. primeiro, então, né, eu acho que o alto amor, ele tem que vir primeiro. Sim. Da mesma forma que eu digo, não adianta você ser especialista em algo fora se você não for especialista de você mesmo. Ah, eu sou o profissional mais top na contabilidade, na advocacia, eu sou a melhor dentista, eu sou o melhor médico. Tá, mas você entende de você?
Porque às vezes eu sou muito bom em algo externo, mas eu não sou. Eu não, de 0 a 10, o quanto eu conheço quem eu sou na minha versão original, né? Quem sou eu que é tão bom para ajudar os outros lá fora também, né? Então eu sempre provoco isso, que você tem que ser muito bom primeiro em você, para o baldinho, né, transbordar. Então, Ana, muito obrigado, né? A gente encerra aqui hoje um outro episódio sobre o amor próprio e em breve vai ter outro aí, outro tema, outro convidado e a ideia é compartilhar com vocês a possibilidade de provocar vocês a conhecer um pouco mais o que gera desconforto.